Sejam muito bem-vindas ao nosso 6º episódio. Se você é educadora, se você é mentora da área da beleza, hoje a gente tem aqui uma profissional que vai trazer vários insights para vocês. É a nossa Camille Ramos. Camille, muito prazer. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Espero que a gente consiga hoje trabalhar legal, trazer bastante insights aí para a galera. Quero que você comece contando um pouquinho sobre o seu início, hoje em relação à sua especialização, o que você traz. Conta sobre você. Quem é a Camille? A Camille Ramos é uma menina que começou na área da beleza em 2015. Com maquiagem, você acredita? Com maquiagem. E no intuito, assim, de conseguir ter mais tempo, liberdade, porque querendo ou não, a maquiagem você trabalha no final de semana, né? Sim. Então, é muito ruim, porque te prende. Você tem horário pra entrar, mas não tem horário pra sair. Sim. E aí, eu falei, cara, o que eu faço? E uma amiga, do nada, pegou e falou assim, eu vou fazer um curso de tufinho. Eu falei... Sério, eu acho que, assim, os cílios me escolheu, porque eu falei assim... Você tinha quantos anos mesmo? Eu tinha 17, 16. Nossa, muito novinha. Muito nova. Com maquiagem mesmo, eu comecei com 13 para 14. E aí, trabalhar mesmo foi de 14 para 15 com maquiagem e de 15 para 16 com cílios. Caramba. Então, eu sempre comecei tudo muito nova, no intuito justamente de ajudar a minha mãe a estar ali, não pedindo as coisas para ela e aliviar um pouquinho em casa, porque eu via o esforço da minha mãe. Então, essa questão de trabalhar, de colocar a cara no trabalho e realmente fazer acontecer, eu peguei muito da minha mãe, entendeu? Legal. Então, eu tenho essa inspiração. Mas, quando eu comecei na área dos cílios, foi através do tufinho. Aí, essa amiga falou, vou fazer curso de tufinho. Só que eu já sabia, menina, que não era, o negócio não era muito agradável. Isso é polêmico, né? Polêmico. Mas assim, não era... Eu não gostava do resultado em mim. Sim. Então, eu fazia extensão de cílios. Mas aí, como tufo, o curso era um pouquinho mais em conta. Aí eu falei, vou fazer com ela. Pra começar. E aí, eu fui tufeira. Só que eu vi que não era pra mim, menina. Eu não conseguia colocar muita cola. O negócio não colava. O negócio não durava. Como é que o tufo não durava? Complicado, né? É porque eu não tinha coragem realmente de fazer. Não era de mim. E através da rede social, eu comecei a fazer fia-fio. Clássico. Legal. E aí, isso legal e não legal, porque me desmotivou muito, justamente por eu não ter essa base de uma pessoa ali me encorajando, mostrando aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve, me ensinando realmente o passo a passo, pegar na minha mão e ir, entendeu? Entendi. Um mentor. Uhum. E aí, foi quando eu pensei em desistir 300 mil vezes. Principalmente você sendo muito nova também, né? Você sempre quis, você começou com 14, 15 anos, né? Sim. Então, assim, você nunca pensou em uma outra profissão, já foi direto para a área da beleza? É o que eu te falo, a beleza me escolheu, porque eu escolhi a beleza pra disfarçar uma baixa autoestima. Menina linda dessa, gente. Mas na adolescência a gente não era tanto assim. Eu sofria bullying na escola. Caramba! Sim, por eu ser muito alta, eu ser muito magra. Então, eu escolhi a maquiagem justamente por causa disso. Pra meio que esconder essa baixa autoestima que eu tinha. Você ia pra escola maquiada, Maquiadona, batom vermelho, Caramba. delineador aqui. Gente, que bonitinho. Não é bonitinho, não. Vai ver as fotos. Mas na época, né? Na época eu me esforçava. E assim, você é de uma geração que já tinha internet, você já conseguia fazer... você chegou, por exemplo, a acompanhar alguns vídeos, aprender alguma coisa com o YouTube... Nessa época, foi direto pela internet? Foi direto pela internet. Porque, assim, eu não tinha dinheiro. Foi o que eu falei. Eu não gostava de pedir pra minha mãe. Então, eu sempre me esforcei naquilo que eu queria. Eu ia correr atrás. Então, eu sempre dei meu jeito pra aprender. E ali era o lugar que eu tinha, né? Era o acesso que tinha. E olha que hoje em dia, antigamente, não tem tanto quanto hoje em dia, né? Tanto conteúdo e que realmente as pessoas aprendem. Só que, naquele momento, só me deu um incentivo. Foi o que eu te falei, depois me desmotivou porque eu via que tinha coisas que eu não sabia solucionar ali no meu dia a dia. E como você resolveu isso? Literalmente aprendendo com mentores. Foi quando foi a minha virada de chave. Entendi. Foi quando eu consegui, com o pouco que eu sabia, algumas clientes. Nessas clientes eu peguei o único dinheirinho que eu tinha e reinvesti. Então, você ter a noção de que o dinheiro não é seu. O dinheiro é para você reinvestir no seu negócio. Então, o foco sempre foi
melhorar o que eu sabia. O foco sempre foi crescer. Então, eu acho que é isso. Desde sempre eu tive aquela determinação. E você tem uma estrutura hoje, né? Tenho. Você dentro do seu atendimento, dentro do seu espaço. Como que é a sua rotina, assim, no seu dia a dia? Corrida. Imagina, eu mando mensagem, ela responde 10 horas depois. Corridérrima, assim, é o que eu falo. É até que eu postei hoje. Uhum. Eu tenho uma agenda que antigamente pedia a Deus. Tipo, literalmente isso. Eu tenho hoje em dia a agenda que eu pedi a Deus. Então, hoje em dia eu tenho um fluxo muito grande de alunas e de clientes. Uhum. Agora, eu acho que eu tô na segunda etapa de empreender, que é você saber direcionar isso e entender que você precisa de ajuda. Exato. Começar Começar a delegar, né? É uma fase, realmente, é um processo que a gente precisa e precisa ter mentalidade para isso também. Sim. Né? Que é o que surpreende justamente pelo fato de você ser muito nova e já ter toda essa estrutura do que muitas profissionais, tipo, bem antigas não conseguem ter. Como que foi esse seu passo, assim? Como que você conseguiu organizar essa estrutura? Você, desde o começo, né? A gente sabe que quem começa tem dificuldade de captar cliente e tudo mais. Como que você fez para conseguir lotar a sua agenda? Então, eu acho que desde o início eu mostrava a minha essência. Então, eu acho que assim, Camille, vou fazer um vídeo viral. Eu acho que não foi o meu foco ser aquilo que todo mundo era. Entendi. Então, eu acho que mostrar a minha essência de fato. Quem eu era. Quem eu era e o que eu sabia fazer. Ponto. Foi quando eu comecei a atrair cliente. E ter a estratégia certa, porque assim, eu nunca fui aquela pessoa de fazer desconto. Eu precisava do dinheiro. Sim. Eu precisava. Uhum. Até para evoluir mais, investir mais. Mas eu não era do desconto. Eu sabia desde já fazer a lei da escassez e fazer também com que os meus clientes entendam que eu era super lotada sem eu ser. Entendeu? Como se elas precisassem agendar comigo. Entendi. Entendeu? Eu mostrava por que elas precisavam agendar comigo e não com a outra pessoa. O que eu tinha de diferente, entendeu? Entendi. Tanto na experiência quanto no modo de falar, no modo de vender, desde o início de quando elas falam comigo, oi, no WhatsApp, até o final, depois do atendimento. Entendi. Você é muito bem posicionada em relação ao seu Instagram, né? Você acha que o fato de você ter essa facilidade, porque eu acompanhei, né? Eu dei lá minha fuxicada. Você acha que o fato de você ter essa facilidade, ser uma boa comunicadora, isso também influenciou para você hoje já ter esse certo know-how que você tem? Porque tem, né? Eu vejo que você participa de premiações, você está sempre muito presente. Então, a comunicação dentro da rede social, para você, com essa facilidade, influenciou positivamente? Eu acho que sim, mas eu não te digo que foi fácil. Tem gente que olha pra mim no Instagram e fala, caraca, mas ela tem tanta facilidade de falar. Nem imagina que eu fiz os stories 5.000 vezes. Então é isso que às vezes as pessoas acham e talvez se desmotivam. Uhum. Cara, eu comecei a ter coragem de ser tão comunicativa assim, como as pessoas me veem, porque eu falava de frente pro espelho, fazendo tutorial de maquiagem. Ah, sim, teve essa influência também. Sim, né? de se treinar antes. Entendi. Pra eu ter essa segurança, pra eu entender como era o meu jeito falando, como era o meu jeito me ouvindo, como eu mexia o rosto de uma tal forma que talvez eu não iria gostar, o ângulo, a fala, as pausas. Eu me observava. E você nunca pensou em ter um produto para poder ensinar outras profissionais a se posicionar, a se Já comunicar? pensei. Aí, E ó, é um tá projeto trazendo, pra vendo? esse ano. A gente fala aqui, ó, já começa a sair tudo. Mas é um projeto pra esse ano. Você tem uma comunicação muito boa, uma obrigada. dicção muito boa, muito clara. Obrigada. Ó, pensa nisso aí. Porque Pode a gente deixar. sabe que existem profissionais que têm técnicas maravilhosas. Sim. Né? Mas não conseguem trazer isso, né? Tipo, coloca lá só a técnica. Não, você traz isso, a sua imagem, né, de uma muito bem posicionada, Obrigada. voltada ali para um high ticket, né? Que a gente consegue perceber ali dentro do seu perfil. Hoje você tem esse interesse em continuar com esse alto padrão? Eu acredito que sim. A tendência é cada vez aumentar, só que a minha vontade realmente é vir para esse lado de posicionamento e venda.
Atrair, fidelizar cliente, encantar, aquela questão do encantamento, né? De acordo com o seu arquétipo de fato, com a sua essência. Então, eu acho que eu quero ir para essa área, mas a técnica, o prazer de estar em mesa, sabe? Atendendo, ainda me chama muito. Sim. Então, a tendência a evoluir, sim. Na área de mentoria, na área de cursos online. E é um projeto aí para esse ano, com toda certeza. Gente aí. Como que é a sua rotina? Você já falou que é bem cansativa, né? Muito. Você faz mais ou menos quantos atendimentos por dia? De 7 a 9. Meu Deus. Eu me mato. Mas é com objetivo, é o que eu falo para as minhas alunas. Eu digo que hoje eu aprendi, depois do ano passado para cá, a priorizar a minha saúde mental. Só que eu tô falando que eu ainda estou em aprendizagem, porque antigamente para mim era trabalhar. Eu acho que toda leste, toda empreendedora tem essa fase. Aí, não muda não, tá? Não muda. Eu tô aqui, ó, 10 horas da noite a gente tá aqui. Não vai mudar não. Não muda, só que eu acho que você trabalhar com objetivo Sim. é o importante. Entende? Igual hoje. Hoje eu atendo de 7 a 9 clientes, mas com objetivo. Sim. Você trabalha com... Você tem um plano de ação para o seu negócio? Você consegue estruturar isso em relação aos seus atendimentos? Ó, eu vou fazer minha separação do meu caixa para investir no meu negócio. Para investir... Sim. Total. Esse ano foi o ano decisivo para mim. E como que você faz isso? Para estruturar a minha empresa. Então, assim, eu tenho ajuda de contador, tá? Não foi fácil, eu tive que aprender na raça, porque a área de contabilidade é horrível. Mas eu acho que é essencial. Quando você quer evoluir com a sua empresa, eu acho que você tem que... Chega esse momento e você tem que meter as caras e realmente aprender, mesmo você não gostando. Sim. E aí, o que eu faço? Eu normalmente pego e... Eu sempre separei do meu jeitinho as coisas. Tanto para investir, quanto para pessoal. Eu sempre tinha o meu salário, só que eu não tinha o meu salário. Era, tipo, tudo junto. Esse ano foi quando eu delimitei meu Prolabore, investimentos, doação, o que é para investir, tanto em vida pessoal quanto em vida profissional. Então, dessa forma, eu consegui estruturar um pouquinho mais. Então, eu consegui também, através de uma plataforma, um sistema, eu ter noção daquilo que entra, daquilo que sai. Qual o sistema que você usa? Do Drinks. Ah, sim. Conhece? Conheço. Então... Não, é legal porque você faz... Eu não sei se você já faz emissão de notas e tudo mais, Nossa, né? menina... E você conseguiu ter esse insight. Eu tô falando isso porque dá estresse. Eu ainda tô naquela fase do estresse. Eu trabalhei com essa parte de contabilidade com vocês, era bem complicado, sim. Você... Teve esse insight através do contador? Como que foi essa... Ano passado, eu vi que a minha empresa estava faturando muito. Mas ela ainda não era uma empresa. Entendi. Ela é uma empresa de bairro. Eu quero torná-la uma empresa, sabe? Uma empresa, não digo de município, mas assim, eu quero ter outras unidades. Eu quero ter colaboradoras. Tipo, fixas, sabe? Hoje em dia eu só tenho recepcionista e eu como profissional de atendimento. Apenas. E eu já estou vendo que a minha empresa precisa de um novo passo. Se ela não der um novo passo, que era a parte de ajustar o financeiro, o primeiro passo era esse, ela não ia evoluir. Então, foi esse insight que eu tive. Você sempre foi muito organizada financeiramente? Sempre, só que do meu jeito. Entendi. Então, antes mesmo de o contador falar pra mim, você tem que guardar dinheiro, eu já tinha guardado há muito tempo da empresa. A empresa, ela tem, a minha empresa desorganizada do ano passado, por exemplo. Ela tinha dinheiro de emergência para o estúdio. No caso, a emergência, se acontecer uma emergência, queimou, teve um incêndio, ok, tem esse dinheiro. Tinha um dinheiro de emergência, se caso eu não puder trabalhar. E tinha um dinheiro guardado para investimento. Tipo assim, um curso, um material, alguma coisa que eu queria investir, que eu não consegui investir do caixa do mês. Entendi. Entendeu? Você também ensina isso para as suas alunas dentro do seu curso? Ensino. Porque é algo excepcional, né? A maioria, e faz gente, diferença. Olha, não tô falando mal, olha, pelo amor de Deus, não tô falando mal de ninguém. A gente sabe a dificuldade que as profissionais têm para conseguir expandir, né, os seus projetos. Sim. E se organizar financeiramente. Sim. Então, assim, você traz esse diferencial dentro do seu curso? Tenho. Eu acho que é muito difícil tirar, assim, no iniciante não consigo trazer tanto, porque são tantas informações para as meninas que aprendem do zero, que eu tento falar muito claro, de uma forma muito branda.
do que elas precisam fazer nos primeiros passos. Mas pro aperfeiçoamento eu já consigo jogar muito mais. Trabalha então, com a mentalidade delas também. exatamente. Né? Tanto na área digital, o meu aperfeiçoamento é sobre a técnica de cap, power cap, ponto. Só que ele vai além. A gente consegue falar sobre posicionamento, sobre desenvolvimento nas redes sociais, como destravar, como você atrair a cliente através da técnica do capping, que é difícil. Assim, eu não falo que é uma técnica fácil de vender, porque algumas pessoas têm uma ilusão de que capping é... ou é muito volume, ou Sim. danifica. Ou... E tirar, quebrar isso, sabe? Ou por ser um valor mais elevado. E aí a gente consegue trocar essas ideias juntas e com muito mais entrega, porque aí elas já estão ali no meio, elas já entendem que precisam evoluir, e aí eu consigo trazer tanto essa parte de finanças, quanto a questão da rede social, posicionamento, tudo, entendeu? Entendi. Então eu gosto muito, 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 muito. O fato de você ser muito nova, né, para profissionais que já têm mais tempo na área, você acha que existe um certo preconceito? Por exemplo, eu sou leste, já trabalho há 4, 5 anos, eu quero fazer, eu olho ali os cílios da Camila e falo, gente, eu quero fazer igual essa menina. Mas eu não vou, não, porque eu sou mais velha, eu tô mais tempo na área e a Camila é muito novinha. Você acha que rola esse preconceito? Não, porque as pessoas não acham que eu tenho 22 anos. Ah, entendi. Eu acho que eu consegui, hoje em dia, me posicionar tanto de uma forma que elas conseguem entender que eu sou carismática, eu sou carinhosa, eu tenho esse jeitinho meigo, mas eu sei me posicionar como mulher, mesmo sendo nova. Então, elas não veem a Camila de 22 anos, elas veem a Camila empresária. Não parece mesmo. Não tô falando sério. Aí eu fico falando, é engraçado, porque as pessoas olham pra mim, aí eu falo, você me dá quanto? Aí, 26, 28. Eu falo, poxa, gente, a ruga tá aqui forte, hein? Não, gente, não faz isso comigo, não, que eu tenho Choro. filho. Mas vamos lá. Como que você consegue estruturar, equilibrar a sua vida pessoal, porque né, a gente sabe que é muito trabalho, e a sua rotina do dia a dia de atendimento? Vou ser bem sincera que eu tô aprendendo. Vou ser muito sincera com você, tô aprendendo. Porque, como eu falei, eu era trabalho. Até porque eu achava que trabalho era sinônimo de qualidade de vida. E nem sempre é. Sim. É um dos fatores, mas nem sempre é. Então, eu tô aprendendo na raça. Como equilibrar as coisas. E tá sendo duro, porque eu amo trabalhar, mas eu amo estar com a minha família, mas eu amo fazer as coisas que... Eu entendi que no descanso, a gente também tem ideias, a gente também consegue evoluir mentalmente. O descanso, ele te traz mais vontade, depois de trabalhar, mais energia. Então, é necessário descansar. Sim. Só que agora eu tô tentando encaixar o descanso nessa rotina mais corrida. Então, eu tô desacelerando pra conseguir encaixar. Até pra ter mais ideias. Porque, como eu falei, eu quero subir o nível da minha empresa. Então, como eu quero subir o nível da minha empresa, então eu preciso ter mais tempo pra visualizar a minha empresa por fora. Que era o que eu não tava conseguindo. Pra você ter uma noção, eu tava atendendo 10 clientes em um dia. Caramba! E isso não era um só dia, não. Era, tipo, praticamente todos os dias da semana. Gente, essa agenda, então, é uma loucura, né? É uma loucura. Uma loucura mesmo. E juntando agenda de curso também. Entendi. Entendeu? E aí eu falei, não, peraí. Eu tô trabalhando muito, mas eu posso aplicar, colocar um valor maior, já que eu estou tendo muita procura, aquela regra básica. Sim. Colocar um valor maior. Pra atender menos, mas ter uma qualidade de vida ganhando a mesma coisa. Sim. Entendeu? Vou te falar que eu ainda tô ajustando isso. Mas cada vez mais é nessa intenção. E é o processo mesmo, né? E assim, em relação à questão dos cursos, né? Vamos falar aí pra galera que é da parte de educação. Você, hoje, tem um atendimento, um dia cheio ali, que você consegue trabalhar um bom faturamento, né? Como que você consegue precificar isso em relação ao seu curso? Por exemplo, um dia que você dá curso, você não atende, né? E aí, você hoje a gente conversou, você foca no curso VIP Sim. ou em dupla. Sim. Você consegue trazer a precificação em cima do curso? Por exemplo, vou pegar uma aluna, ela compensa o seu dia de trabalho? Sim. Hoje, eu te digo que o meu iniciante ainda não, porque são 2 dias. Entendi. Então, não compensa completamente. Entendi. Porque, vamos dizer assim, eu loto a minha agenda, né? Tipo, eu trabalho menos tecnicamente, porque no primeiro dia é mais tranquilo de curso iniciante. Entendi. Já no segundo dia eu atendo mais. Então, eu ainda atendo nos dias de curso. Mas a tendência é
diminuir isso daí. Aumentar, igual esse ano a gente teve reajuste nos cursos. A gente sempre tem 2 vezes no ano. Nossos valores não são fixos. Eles são lançamentos por edições. Então, justamente para isso, para a gente ter uma alteração mais rápida dos valores, conforme a entrega do curso. Então, já é uma estratégia que eu elaborei desde o início do curso. Entendi. E como que é a sua estrutura de curso hoje? Iniciante? Iniciante e especialização. Fala um pouquinho dos dois. Iniciante são 2 dias de curso. A gente, no primeiro dia, faz toda a parte teórica e não somente isso. A gente faz o destravamento dela nas redes sociais, essa introdução. E eu digo que o iniciante, ele não é só técnica, não é só prática, ele é história. Porque eu trabalho ali com sonhos de alunas. Elas chegam ali, cada uma com a sua personalidade, cada uma com o seu sonho. Uma saiu totalmente do CLT e se entregou. A outra tá dando todo o dinheiro dela para aquilo porque saiu de um relacionamento. Ou a outra teve uma frustração muito grande ou tá passando por alguma coisa e ela entrega ali. Então eu percebi com o tempo que todas vêm com uma carga emocional e eu precisava suprir, porque às vezes isso interferia no curso, mas eu não digo de uma forma negativa, mas é porque eu não sabia que elas estavam passando por aquilo e por que eu estava cobrando tanto delas. Elas têm que entender que eu entendo. Entendi. Então, primeiramente, ela conta a história dela, eu conheço ela, fala um pouco da minha história e ali a gente já tem o primeiro contato, a gente já tem a primeira entrosação. Então, a gente consegue estar mais conectada. Depois a gente faz justamente o destravamento nas redes sociais. Então ela consegue ter os primeiros contatos dela com o story. Eu obrigo mesmo. Elas têm que vender o produto delas. Eu ensino como elas farão, né, o perfil profissional delas. E a gente faz uma foto só para ela pôr foto paralela do perfil dela profissional. E assim eu ensino como montar a bio. Eu ensino que no nome é importante você colocar as palavras-chave para que as pessoas pesquisem vocês, te achem, né? Tipo, como se fosse um funil, né? Sim. A pessoa ir te peneirando. E te achar de cara com aquelas frases determinadas, o nome, sobrenome, ou aquilo que você faz. Ensino também como elas fazem as estratégias de postagem, tipo, que não é só olho, que não é só, tipo, rios, tipo, dica. Tipo, tem que ter uma introdução, que elas postarem no destaque, que é aquilo que vai ter, que tem que ter a maior informação, as informações principais ali. Então, eu dou esses ganchos para ela. Depois a gente tem uma conversa de como ela faz as primeiras atrações, né, de clientes dela e fidelizações. Então, assim, para elas, tipo, meio que captarem os leads, né, e depois fazerem, no caso, fazer a prospecção e depois concluir, né, a venda. Então, ensino para elas que o pós é muito importante para a venda delas. Ensino como elas pegarem o pós, né? Não só são feedbacks, você tem que saber como você pede os feedbacks. Isso é importante, porque se eu falo com você assim, como é que foi? Como é que tá seus cílios? Tá ótimo. Isso vai vender? Não, você tem que puxar, né? Exatamente. Então, como as coisas que deram certo lá no início pra mim, daí pra eu não precisar ficar postando sempre desconto, entendeu? As coisas que, por exemplo, uma das coisas que deram muito certo pra mim foi eu pegar uma cliente, ela confiou no meu trabalho e tal, estava no início, fiz toda aquela coisa no WhatsApp, ali pessoalmente. Ok, ela fez os cílios dela. Tá, mas pra ela me indicar uma outra pessoa. Porque, cara, o boca a boca dá muito certo. Dá sim. Principalmente pra quem tá começando também. E principalmente pra quem tem vergonha nas redes sociais, que realmente ali naquele início ainda vai ser difícil ela desenvolver, né? E aí eu falei com ela, eu falei com as minhas primeiras clientes assim: se você me indicar para uma amiga e ela vir, você ganha X de desconto. Sabe qual é a vantagem disso? Eu não estou espalhando desconto. Não tá sendo pra todo mundo. Você está se vendendo sem vender. Exatamente. Né? E fora isso não banaliza o meu serviço, porque as outras pessoas não estão vendo, é só ela. A outra pessoa que vira, ela não vai ter o desconto, ela só vai ter o desconto se ela me indicar para uma outra pessoa. Legal. Bem legal mesmo. Entendeu? E dava muito certo. Ó, já peguem esse insight já. Com certeza. Vamos falar aqui, que eu achei um ponto interessante que você falou sobre a questão da carga emocional. A gente sabe que dentro da área da beleza, agora eu acho que está
até muito mais tranquilo, porque antigamente existia aquele tabu, né? Você é profissional da área da beleza ou você é só manicure, levava aquilo como se fosse um hobby ou um dinheiro extra, né? Você já entrou com o pé na porta. Né? Mas muitas profissionais, elas entram para fazer um dinheiro extra porque Sim. tem essa bagagem emocional de alguma coisa que deu errado na vida. Você tem alguma história assim de superação de alguma aluna que estava passando por uma situação e que você possa falar, tá? Não precisa explanar ninguém, não. Mas que você viu que realmente os cílios trouxe uma reviravolta na vida dela? Sim. Eu tenho uma aluna que... Tenho duas, na verdade. A primeira, ela fazia faculdade de Direito. Ela terminou a faculdade de Direito e ela fez o curso, terminando a faculdade, fazendo o TCC para finalizar e ia fazer a prova da ordem. E aí, ela simplesmente fez o curso porque ela sempre gostou da área da beleza, já tinha feito um curso de sobrancelha e ela estava voltando a atender sobrancelha. E ela simplesmente largou tudo. Caramba. Largou tudo. Ela terminou a faculdade e tal, mas ela simplesmente se atraiu ali pela extensão de cílios e falou que a área da beleza, ela tem sim vontade de fazer, né, o exame da ordem, mas ela simplesmente amou a área da beleza. E isso foi tão transformador pra mim, porque tenho muitas alunas Sim. que realmente chegam pra mim e falam: é porque eu queria fazer um extra e tal. Só que sabe o que eu penso? Assim, eu não sei as pessoas que vão me ouvir, mas eu penso dessa forma. É muito difícil você dar o seu melhor naquilo que você se entrega pela metade. Com certeza. Então, assim, se você quer ser uma leste de sucesso, ou se você me espelhou como um patamar daquele que você quer alcançar, não vai ser entregando metade, não vai ser um extra. Não vai ser no seu tempo vago que vai fazer a diferença pra você. Pra você alcançar o valor que eu ganho no mês. O valor que eu consigo fazer no mês. Tem muita dedicação, né? Tem que. Empreender você... Acaba que seu nome vira uma marca. Mas você é funcionário daquela marca. Então, assim, é pior porque depende tudo de você. 100%. Exatamente. A gente fala sobre produtividade, né? Eu falo que eu sou extremamente viciada em trabalho. Eu sou workaholic total. E aí as pessoas falam, cara, mas você em tão pouco tempo, como que você tem 8 masterclass pelo Brasil inteiro? Como que você tem mais de 2.000 alunas? Como que você conquistou tudo isso? Eu falo, gente, trabalhando 10, 12 horas por dia, Exato. porque senão tu não faz, não. Não é trabalhando pouco, Aí não. elas falam, não vejo sua rotina, eu fico cansada. Eu falei, mas é a rotina que realmente vai te dar resultado. Né? E isso que você está falando é muito interessante, porque é a questão da mentalidade também que você precisa trazer para os profissionais, né? Sim. E assim, em relação à motivação... E é difícil mudar essa mentalidade. Em relação à motivação, por exemplo. Você tem aquela aluna que chegou... E aí ela fez o curso, né? E de repente aconteceu alguma situação na vida dela e desanimou. Sim. Você faz esse acompanhamento? Como você dá uma puxada? Como que funciona? Já aconteceu de eu dar de acontecer de um dia pro outro. Tipo assim, a cliente, desculpa, a aluna vir no primeiro dia, no segundo dia aconteceu um caos. Tipo assim, brigou com o marido, ou teve tipo, vamos falar, agressão física, algo muito forte. E eu não sabia no outro dia. Só que elas sempre levam tarefas pra casa, né? Pra elas continuarem ali no conteúdo. E como é que eu cobro? Sendo que eu nem sabia. E aí eu cobrei. E ela falou, poxa, eu não consegui fazer e tal. E aí eu falei, tá, é aquela questão da história que eu falei. Eu não sei o que aconteceu na casa dela, eu não sei o que tá acontecendo no coração dela. Então eu vou lá e procuro saber. E aí eu procurei saber, ela me contou tudo do que havia acontecido. E aí eu contei a minha história. Do que me motivava. Que era porque, na época que eu já vou também voltar pra sua pergunta, tá? Mas eu quero saber da história, agora eu fiquei curiosa. Mas é porque na época que... Acho que muita gente não sabe disso. Na época que eu ainda não tinha alavancado, ainda tava naquela fase de... Ainda não me especializei tanto nessa área, eu ainda tava fazendo maquiagem e cílios. Eu tive um relacionamento a qual eu sofri agressão física, a qual eu... me desmotivou muito. E aquele momento seria um momento desesperador para que eu poderia olhar e falar assim... Não vou parar, vou estagnar, vou desistir. Ele, não?
Não matei. Vou estagnar, vou desistir. Porque, querendo ou não, uma noite aconteceu uma coisa, no outro dia eu tava sorrindo pra cliente. Caramba, que barra. Que barra. Então, assim, quem me olha, assim, nem pensa que já passei por tanta coisa. Sim. Questões com o pai, com família. Então, assim, é o que eu passo pras minhas alunas. Literalmente a minha história. Então, quando elas pensam em desistir, quando elas acham que o mundo tá desmoronando, eu falo, poxa, no mundo, quando o meu mundo estava desmoronando, foi aí que realmente eu me vi capaz de fazer as coisas, porque eu vi a força que eu tinha. Você se sente pressionada por hoje estar tendo esse crescimento todo, de você conseguir, né, ter toda essa parte de atendimento e estar crescendo seus cursos, com novos projetos também? Você se sente pressionada? Não pressionada, mas eu me cobro muito. Então, a cobrança é interna. Ninguém me cobra nada. Entendeu? Mas é uma cobrança de mim mesma. Então, eu me sinto muito cobrada, mas por mim mesma. Uhum. Então, cobrança, tipo, minha. Não externa. Não de outras pessoas, mas minha. Eu colocando a cobrança em mim. Porque eu penso assim, sempre pensei dessa forma que eu te falei. Se eu não me cobrar, quem vai? Se eu não decidir fazer, quem vai? Entendeu? Então, quando eu não consigo resolver alguma coisa, solucionar alguma coisa, eu fico ali matutando. Isso me dá raiva, me estressa até eu resolver. Então, são cobranças internas mesmo. Entendi, porque é bem punk, né? Ter uma rotina assim, e tá no dia a dia, e tá que pensando em novos projetos. É, e sua ter que cabeça começar fica a mil! delegar, né? Você falou que você já sentiu que... Mas só pra eu falar uma coisa, mas deixa eu falar, do meio daquilo tudo, a extensão de cílios do meu trabalho me curou. Porque eu poderia entrar numa depressão ou num momento terrível. E a extensão de cílios realmente me salvou. O trabalho, ele cura. Muito. Né? A gente fala, tipo assim, tava lá na Bíblia, mas é uma aplicação. Eu falo pra todo mundo, eu não tenho nem tempo de me apaixonar, porque é trabalho. Se acontecer, vai quebrar a cabeça, porque eu não tenho tempo pra isso. Eu inventei um tempo. Você conseguiu, ele tá aqui, gente. Ele tá ouvindo tudo. Eu inventei um tempo, Ainda deu não muito fala certo. Mas o trabalho, ele realmente ele cura tudo, né? Cura. E assim, vamos lá. Você tem toda essa sua rotina, né? Tem esses novos projetos. E você também comentou sobre que hoje você traz o capping. É capping, porque eu não entendo muito dessa parte técnica. Uhum. É o seu carro forte dentro dos seus atendimentos? Do ano passado pra cá, eu tô posicionando os meus atendimentos para que seja. Então, ainda não é 50% ou mais de 50%. Entendi. Mas tá ali em 40% do meu carro-chefe. Do meu maior serviço no estúdio. Entendi. Então, assim, ainda é o volume brasileiro. Mas esse ano foi o ano que eu virei a chave. O seu público, então, assim, o seu público de atendimento, você acha que são mulheres que gostam mais dos cílios mais volumosos? Então, aí vai uma coisa muito engraçada, porque o capping, todo mundo tem essa noção, né? De, é muito volume, é muito, porque dura muito e tal. E não é. Você tá com ele? Não, eu tô com volume russo. É, porque tá lindo. Então... Eu tô hipnotizada. Tá lindo. Obrigada. Mas eu consigo entregar esse resultado no capping. Caramba. Eu só não uso porque eu sou chata. Uhum. Porque acaba que ainda não tem pessoas... É aquilo que eu te falei. Ainda não tem pessoas que trabalham tão bem com capping aonde eu tenho mais acesso. Entendi. Então eu quero mudar isso, entendeu? Entendi. Eu quero entregar o resultado que eu olho pra minha cliente e falo, eu usaria. Tem momentos que, cara, você não está depenado. Eu falo, poxa, cara, eu queria tanto que eu conseguisse fazer o meu cílio, sabe? E eu quero transformar isso pras minhas alunas, pra eu justamente conseguir fazer com as minhas alunas, entendeu? Eu mesma ter essa confiança. Porque eu gosto do cílio cheio, mas eu não gosto dos cílios exagerado. E o capping, você consegue entregar isso também. Uma durabilidade boa, um cílios na medida, que não é tão cheio nem tão vazio. Mas de uma forma que vai agradar as duas áreas. Tanto dá pra colocar cheião, quanto dá pra colocar mais... Isso é bem interessante também, porque é uma mudança de mentalidade que você precisa. Porque, assim, a aluna, quando ela te procura, na minha cabeça, eu não sei se é assim, me corrija se eu estiver errada.
ela provavelmente ela está pensando num retorno financeiro rápido. Muito rápido. Então, ela quer trabalhar com os cílios comerciais, tipo, de cara, né? Sim. Ela não tem aquela mentalidade, já vou procurar algo diferenciado, já vou... E você traz isso para quando você começa, sei lá, dentro do curso de iniciante, você consegue mostrar para ela que ela tem outras opções? Sim, eu consigo. Hoje em dia, o nosso curso iniciante, ele não é só o clássico, volume brasileiro e o egípcio, que é a base, que hoje em dia eu acho que todo mundo tem que saber fazer. Uhum. Só que eu mostro pra elas que já tem as curvaturas para os efeitos Foxy, já falo que já tem as outras técnicas para elas já ficarem interessadas em aprender. E comprar o seu Curso curso Power Cap. Já tô Olha vendendo só, pras minhas gente. próprias alunas, meu amor. Essa daí é esperta, né? Já fala, olha só, ó, eu vou te ensinar aqui o A, B ou C. Quando você quiser o D... O D e o F. vou te passar esse Não, mas isso Mas falar é muito legal, porque igual, teve uma aluna minha, que é a Thay. Ela fez o iniciante, ela não fez mais nenhum curso, e ela falou, eu vou fazer o curso se você lançar de volume russo, eu quero fazer com você. Eu não lancei, porque eu tinha esse projeto do Power Capping. Ah, entendi. E aí, ela nem quis saber. Fechou. Entre outros, mas ela foi a que me chamou mais atenção, porque ela ainda trouxe uma outra amiga. Entendi. E aí eu falei assim, caraca, como as pessoas confiam, né, no que eu faço. E isso é muito legal, essa entrega, essa confiança, sabe? Sim. E ela ainda falou lá no curso, falou, amiga, qualquer outro curso que você lançar, a gente assina embaixo, a gente tá indo. Legal. Agora, vamos lá. Em relação à questão de especialização, você tem o Power Capping? Isso, o Power Cap. Qual é o curso que você hoje está comercializando? Como que ele funciona? Então, hoje a gente lançou, recentemente, na verdade, essa semana, a gente relançou a terceira edição do Last Start, que é o iniciante. A gente reabriu as vagas. Porque o Power Cap a gente lançou mês passado. Mês passado não, perdão, mês retrasado. Então, a gente abriu as vagas e a gente fecha. Então, hoje em dia tá o Last Start, que é o nosso curso iniciante, e a gente vai fazer o aulão iniciante de reciclagem. Então, vai ser na mesma pegada do Last Start, mas com a entrega do reciclagem. Porque eu vejo muitas meninas que precisam, que querem o Power Capping, mas não tem ainda a técnica que precisa para fazer um aperfeiçoamento. E aí você faz uma avaliação do trabalho dela? Faço. No WhatsApp. Fala, ó, aqui não. Aqui você não vai entrar nesse. Você tem que voltar para esse. E foi quando eu vi a necessidade de montar o Power Cap. Porque tinham meninas que chegavam até mim e que, através do Last Start. E eu vi do trabalho e falava, mulher, você não precisa ir pro iniciante de novo. E aí foi quando eu falei, cara, eu vou lançar um curso de aperfeiçoamento. É necessário, porque tem muitas meninas, muitas lashes que já me olham, já são da área, mas se sentem insegura e querem melhorar seu acabamento, sua técnica. E aí foi quando eu lancei o Power Cap. Mas aí, lançando o Power Cap, tem meninas que já querem ir para um outro nível, mas às vezes tem que voltar para saber só... Mas não somente a teoria, porque a teoria faz totalmente diferença no seu trabalho. Para você entender aquilo que você está fazendo. Para você entender o porquê você está fazendo. Entendi. Então, quando eu lancei o Power Cap, eu vi essa necessidade de talvez montar um aulão. Então aí, gente, é um projeto que já tá para lançar aí. E já ficou alguém com raiva de você? Você falou, não, você não pode vir para cá não, você vai ter que voltar. Já aconteceu? Já. E se ferrou. Desculpa o termo. Porque falou na aula, poxa, dá pra gente fazer o Last Start hoje? Porque ela viu que ela tinha muita necessidade de aprender a teoria, de voltar tudo de novo. E aí foi quando ela falou pra mim, falou, poxa, hoje a gente tem como fazer o Last Start? Eu falei, não. Então vamos... Aí eu sou muito, muito humana de falar, poxa, então vamos remarcar o curso. Para outro dia, você faz o aulão e a gente marca o curso de novo. Eu não tenho problema com isso. Se a aluna, ela sentir dificuldade, ela tem um apoio, isso bastante no iniciante que eu dou. As alunas têm, além de 15 dias de mentoria comigo, né? Ali junto, elas podem perguntar o que elas fizeram. Na verdade, é vitalício. Além do grupo... Desculpa, Não. Além da aula, você ainda tem um grupo de acompanhamento. Sim. Que você ainda fica ali acompanhando os trabalhos. Ainda jogo conteúdos. Assim, eu não consigo ficar sempre, mas eu tento de mês em mês jogar conteúdos ali que elas reforcem aquilo que elas aprenderam lá. Entendi. Entendeu? Conteúdo teórico, conteúdo prático, do exercício para elas fazerem em casa. Se elas estão reclamando de muito, tô demorando muito, então vamos fazer um exercíciozinho aqui pra gente controlar o seu tempo, entendeu? E cara, tem alunas minhas que já têm mais de um ano e ainda me perguntam coisas que eu sou
super tranquilo. Eu gosto de Super estar ali acessível, realmente, né? super. Quais técnicas que você dá na especialização? O capping. Só que o Só capping o de capping. forma... Exatamente. O capping, a gente imagina que é só uma técnica. Mas eu posso fazer mais de 5 técnicas com ela. Caramba. Mudando os efeitos. Então, o capping eu não vendo ela só mega brasileiro. Não sei, você já deve ter ouvido falar, Sim, acredito sim. eu. Muita gente já deve ter ouvido falar. Mas assim, o mega brasileiro, ele não só intitula o capping ali, somente. O capping, ele pode ser no volume egípcio, no Fox, no volume russo, qualquer técnica. Caramba, que legal. Então, você pode ter no seu catálogo várias técnicas que você denomina para sua cliente. Ela não vai saber que é a mesma base, porque muda os efeitos de acordo com os fios. Mas você vai entregar durabilidade e efeitos diferentes de acordo com o fio que você escolher. Entendi. Só que aí você fazendo de forma... Você fazendo de forma certa, você tendo controle de adesivo, fazendo um direcionamento correto para dar o efeito necessário que você deseja, que é um efeito mais alongado, um efeito mais volumoso, dependendo da técnica. Tem o mapping correto para isso, o direcionamento correto para isso. Menina, vamos abrir aqui, olha só, já Menina. tô vendo ela aqui. Tem um evento aí para tu ensinar isso tudo. Onde que você abriu? Onde que você... Né? Foi sozinha aprendendo toda essa sua base em relação à técnica? Não. Como que você aprendeu tudo isso? Então, eu além de fazer... Assim, eu sempre brinco porque antes de bombar o capping, eu já fazia capping. Mas eu fui me especializando. Eu sempre fui curiosa. Então, eu sou aquela que mistura fio com fio. Eu sou aquela que... vou fazer um mapping diferente, igual boneca. Gente, tem muitos clientes que até pensam que fazem boneca, mas às vezes eu faço um mapping personalizado para aquela cliente. Entendi. Entendeu? Então, eu sou muito de brincar com as coisas. Eu não sou muito do padrão. É como se fosse, na verdade, uma arte, né? Exato. Muito legal. Porque eu gosto de testar. Só que aí, a minha cabeça é meio engraçada. Porque até darem nome, eu falo, é só um negócio aqui que eu faço, entendeu? Só que aí, é isso que eu hoje estou mudando a minha mente como empresária de fato. Que é como eu chamo as minhas alunas. E é como hoje eu me intitulo, porque realmente, hoje eu sou uma empresária. Mas... eu tô começando a tirar da minha cabeça e literalmente entender como fazer em teoria pra ensinar elas. Porque se é bom pra mim, pode ser bom pra elas também. Nossa, muito legal. Então, muito é legal. um processo. É aquilo. Desde lá de trás até aqui é um processo. Você falou em relação à delegação, né? Quais são os próximos passos em relação à sua empresa que você já começou a iniciar? Assim? O que você acha que, olha, agora eu vou melhorar isso, agora eu vou começar a delegar isso. O que você tem em mente? O primeiro deles foi a área financeira. Não somente a área financeira, mas também eu ainda estou em processo, tá? Eu estou vivendo esse processo. Mas primeiro foi a área financeira. Segundo, está sendo a questão burocrática. Tanto de regular, eu era MEI, agora eu vou passar para PJ, de fato, empresa. E começar a assinar carteira e tal, regular toda essa parte. Entendi. É muito importante. Para eu contratar pessoas. Entendi. Entendeu? Porque eu quero contratar colaboradores, eu quero contratar funcionária de fato, entendeu? Então, é todo esse ajuste. Então, o seu próximo passo é investir dentro do seu espaço, né? Para ele crescer. Entendi. Entendeu? E agora vamos falar na base de curso. O que você tem em mente aí para poder criar? Então, tem o aulão e tem eu quero ir pro digital, né? Eu quero ir pro digital. Você tem muito conhecimento, né? Você consegue aplicar isso e ter uma esteira de produtos enorme. Tomara. Eu tô estudando exatamente para isso. Eu tô tentando visualizar isso, porque eu vou te falar, eu sou um pouco leiga na questão de curso digital. Sim. E aí eu tirei esse ano para isso. Atrapalhando um pouco. Exato. Né? Então eu tirei esse ano para isso. São 2 projetos meus. Estruturar a minha empresa, que já existe, esse ano. E para mim, pro digital, curso digital. Então são 2 projetos que esse ano tá alavancando. Vamos lá. Eu tenho uma dúvida também, que eu acho que é um pouco polêmico, né? Você, pelo que a gente está conversando, você tem uma base muito sólida em relação à parte técnica, né?
porque mesmo você já desde novinha, já tem a questão da maquiagem e tudo mais. Mas hoje a gente sabe que o mercado, né, através de vídeo no YouTube, tem muita gente que assiste qualquer coisa e já se titula como educadora. O que você acha sobre esse novo cenário aí? Eu acho difícil, porque cria profissionais que não têm segurança e não sabem realmente o que fazem. E aí acabam decepcionando essas pessoas. Como eu falei, a gente lida com sonhos, ainda mais alunas iniciantes. Então, eu tenho cuidado de entender isso. Entendeu? E quando a pessoa ela auto se titula mentora e não consegue realmente sanar as dúvidas da sua aluna e dúvidas que vão vir posteriormente, aí lascou, porque assim, ela vai começar o mundo da área dos cílios sem saber aquilo que ela realmente precisa saber. Ela vai entregar resultados que não são bons, isso vai frustrar ela e ela vai querer desistir. Então, você acha que para quem está querendo ir para a parte de educação, o primeiro caminho é realmente validar a questão da técnica? Sim. E depois... É claro que, na verdade, a gente nunca tá 100% pronto, porque é o que eu digo. Hoje eu ainda não. Vou muitas vezes me sentar como aluna. Vou me colocar como aluna. Então, eu acho que a gente não sabe tudo 100%, mas eu acho que a gente tem que se fazer a seguinte pergunta. Hoje, eu, Camille, eu consigo sanar todas as dúvidas referente àquilo que eu quero dar curso? Entendi. Como iniciante, uma aula iniciante, eu consigo sanar todas as dúvidas da minha aluna? Ou ainda tem alguma coisa que eu tenho dúvida? Ou ainda tem alguma coisa que eu tô insegura enquanto eu faço os cílios? Que é aquilo que eu vou vender. Então, eu não posso estar insegura naquilo que eu vendo, porque eu vou vender para uma outra pessoa que ela precisa estar segura para vender também. Já passou por alguma situação, assim, dando curso, que você pensou, nossa, essa pessoa talvez ela está mais preparada do que eu, ou alguma coisa assim? E você teve insegurança no momento? Não. Mas já teve alunos que se deram muito bem. E eu falei, caraca, essa daí vai arrebentar. A boca do balão. No iniciante, entendeu? Tem uma aluna minha que até essa Thay. No primeiro dia ela teve uma facilidade incrível. Parecia que ela já fazia, entendeu? E foi muito legal, porque ela nunca teve contato com cílios. Nossa. Aí já no aperfeiçoamento, ela arrasou também. Arrasou demais. E é uma troca, por exemplo. Se ela sabia se ela comentou algo que eu não sabia, eu pergunto pra ela qual o problema, tipo... E ela também vai ter coisas que eu não sei que eu vou passar pra ela. Ela tá ali pra aprender. E eu também, são trocas. Tem uma visão muito clara em relação à questão de empreender e de educar, né? É uma educadora nata, gente. Ninguém aprende bastante. Já aconteceu também de ter alguém que sentou lá pra poder aprender e você olhou assim e falou, ih, essa daqui não tem futuro? Tem, por conta do pensamento. Ah, sim. Não só pela prática, porque eu acho que assim, a técnica a gente aprende. Prática a gente aprende, só praticar. Sempre. Não vai ter aquela profissional. Duvido que você me faça fazer cílios. Vamos fazer esse desafio? Duvido. Eu não consigo. Consegue. Eu fazer sim, você só tem que querer. É algo mental, uma briga com você mesmo. Porque você tem que querer, você tem que gostar do que você faz. A extensão dos cílios é. Você tem que gostar do que você faz. Porque é difícil, né? Não é difícil, é trabalhoso. É o que eu falo com as minhas alunas. Porque elas falam, gente, isso aqui é muito difícil. Eu falo, não é difícil, é trabalhoso, é diferente. Aí vai de você, se você quer ter o trabalho de aprender ou não. É um exercício mental que a pessoa precisa fazer. É com ela mesma, por isso que ela tem que estar bem mentalmente. Entendi. Porque ela vai ficar 2 horas ali quieta. Os pensamentos dela, ó. As cobranças dela, ó. Ao milhão. Então, a briga dela com ela mesma. Tipo, no iniciante, no primeiro dia, ela fala, vou desistir. Eu falo, não, volta. Você não vai desistir. Levanta, bebe uma água, mas você volta, você vai conseguir. Então, é uma briga mental. Elas queriam desistir, não vai desistir. E aí, no final, quando elas abrem o olho, ela fala, mentira que foi eu que fiz isso. Muito obrigada por você não ter desistido e tal. Eu queria desistir, desculpa. Eu falo, não, menina, relaxa. Isso acontece toda aula. Mas, assim, você tem, né, esse contato com iniciantes também, que hoje, a gente até estava conversando antes, não é mais tanto assim o seu objetivo. Né? Hoje você quer trabalhar com a especialização. Sim. Iniciante traz mais dificuldade? Eu acho que é aquilo que eu falei. Hoje o meu foco está um pouco diferente. Eu ainda abro as edições, como eu falei, porque eu amo ter essa conexão com histórias. Transformar vidas também, transformar vidas. E dar esse primeiro passo que eu não tive no meu início. De pegar a mão e vamos.
Entendeu? Só que é aquilo que você falou, é um gasto. A gente estava conversando antes dos bastidores, que é realmente cansativo mentalmente, né? Às vezes você coloca a sua energia bastante ali, e é algo que você precisa realmente colocar a sua energia. E hoje em dia, eu tô querendo trilhar aquilo que a gente já conversou, que é sobre dividir tanto a vida profissional quanto a vida pessoal. Sim. E aí, para eu ter essa disponibilidade maior e conseguir ainda fazer aquilo que eu gosto, aí eu preferi lançar o aperfeiçoamento. Em relação à conversão, né? Você captando ali as suas alunas, você acha que converter uma venda para iniciante é mais complicado do que uma venda para especialização? Não. Já acho ao contrário. É mesmo? Acho. Porque o iniciante, elas vêm, eu acho que 2 fatores. Se a pessoa sabe fazer bem e se ela é carismática. Tipo isso, se outras pessoas que ela já conhece ou que... algo que traga firmeza pra ela, sabe? Confiança. Uhum. Já as meninas que já fazem, não, elas já entendem um pouco mais. Então, elas vão querer olhar além nas suas redes sociais, principalmente. Elas vão querer conhecer a técnica a fundo, se ela realmente tem um trabalho de excelência, se ela tem coisas que ela realmente vai aprender, sabe? Tipo, conteúdo de fato, sabe? Já eu acho que a iniciante não, ela vai muito por isso, pela confiança, né, na profissional. Já o aperfeiçoamento não, acho que ela vai mesmo pelo conteúdo. Entendi. Então você tem que mostrar mais, que Conteúdo você mais profundo, entenda mais sobre a área, exatamente. Você dá algumas dicas para quem é educadora, como que você trabalha essa captação, como que funciona a sua conversão. Hoje, a galera que entra, né, chega... Ô, Camille, eu tô querendo aprender. A gente sabe que não é fácil, né? Eu sou mentora de mentoras, eu vejo a dificuldade delas para poder fazer a conversão da venda. Como que você estruturou esse seu processo de conversão hoje? Então, eu pensei da seguinte forma. O que eu gosto de ver... Eu sempre penso dessa forma. Na verdade, é um dos fatores que ajudaram muito no meu início. Como que eu gostaria de ver se eu fosse a aluna que está querendo contratar um serviço comigo? Eu gostaria de ver rosto. Eu gostaria de ver antes e depois. Eu gostaria de ver... Não. Eu gostaria de ver conteúdos de cílios. Ensinando cílios. Então, eu comecei a ensinar cílios. Mudar a minha estratégia de posts no Instagram. Uhum. Entendeu? E posicionamento. Melhorar ainda mais o meu posicionamento. Então, não sou mais uma menina que posta muito sobre atendimento somente e cafezinho. Entendi. Experiência. Eu sou aquela que vai mostrar o porquê eu tô fazendo e o pra que eu tô fazendo. Entendi. Deu pra entender mais ou menos? Entendi. Então, assim, eu consegui mudar, captar essas alunas justamente por isso. Ensinar, olha, eu tô fazendo isso de tal forma. E mostrar a facilidade A facilidade não, a palavra errada. Mas, assim, o jeito certo de aprender. Deu pra entender mais ou menos? Eu acho que, assim, o dia, ele é tão... Ele é tão, na mente das meninas, às vezes, tão um bicho de 7 cabeças. Eu falo pra ela, não é de 7, é de 3, entendeu? Tem como facilitar um pouco mais, tem como ser legal, tem como ser dinâmico, tem como... Então, eu comecei a mostrar também esse dia, essa forma que eu ensino. E aí, o que eu dou de dica pra elas? Mesmo que você ainda não seja mentora, faça uma aula experimental com uma pessoa que você não, às vezes também não conheça, ou até conheça, mas não tenha tanta intimidade para não acabar interferindo no dia. Mas pegue uma pessoa que queira fazer cílios e, se bobear, faça de graça. Só para você aprender. Eu acho que legal. Ajuda, entendeu? Legal. Não que você vai explanar isso, Uhum. mas você vai ter ali como você vai dar aula, o que você vai falar e como você vai falar. Criar e uma metodologia também, né? E querendo ou não, você não vai se cobrar por errar, porque você tá dando Sim, entendi. um curso para Muito pessoa. legal. E você também, na hora que você vai fazer essa conversão, essa captação em relação... Seu foco é a criação de conteúdo. É por ali que você consegue converter, Sim. pelo que eu percebi, né? E é muito boca a boca também. Também de alunas. Você acredita? Uma indicou pra outra. Sim, muito. Então, esses dois são fatores fortíssimos pra mim. Tanto a rede social quanto o boca a boca.
Eu vi que você cria algumas estratégias também, né? Eu sou fuxiqueira, eu vou lá no Instagram. A gente gosta disso? Você falou que você tem o Start... Let's Start. O Last Start e o outro é Power o... Cap. Você inventa nomes, né? E isso você acha que é um diferencial também? Sim, porque se eu falar, curso para iniciantes, não traz aquele impacto. Foi difícil elas entenderem que o Last Start é um curso iniciante. Mas aí você tem que forçar aquela marca até ir, entendeu? Entendi. E ela se tornar uma marca. Entendi. Tem até logo e tudo, menina. E aí, você cria uma estratégia de divulgação também na sua página? Sim, uma preparação para aquecer e depois um lançamento. Eu trabalho com lançamentos. Não por conta somente de escassez, mas para eu ter tempo para atualizar ele, para modificar, porque eu estou em constante modificação. Isso, você acha que a modificação, por exemplo, o fato... Eu trouxe um curso agora, e aí eu trabalhei em cima daquela divulgação, falei o que ia ter em relação a conteúdo e tudo mais. Quando você modifica, você acha que atrai novamente outras... Sim, porque se você ficar naquela mesmice, o mercado em si ele atualiza o tempo todo. Então, por exemplo, eu lancei em 2023. Não tinha a questão do destravamento nas redes sociais, não tinha no meu curso. Mas por quê? Porque era algo que era muito postar foto antes e depois, postar entrada, postar saída e postar quantos clientes você fez. No máximo. Cafezinho. No máximo. Sim. Hoje em dia, não. Você tem que ter um relacionamento com o seu cliente. Então, vai além de você postar só um post aqui, um post lá e tá bom. Entendeu? Em 2023, ainda dava pra manter isso. Hoje em dia, não. É importante. É essencial. Não digo que é importante. É essencial pra uma leste. Então, quando você vira leste, você vira uma mini blogueira. Não tem jeito. Tem então, sim. Aí, quando eu fiz essas modificações de acordo com o tempo, eu vejo a necessidade que aquele momento precisa, porque ele está em constante modificação. Então, e acaba dá muito novos certo. Olhares também, né? Exatamente. E você tem tempo, assim, por exemplo, criei minha linha editorial de lançamento. Aí você tem tempo para conseguir lançar. Vou ficar 2 meses aqui, vou parar, depois vou fazer 2 meses de um lançamento de um outro curso. Então, tem um tempo. Vou te falar que o Last Start tem algo mais organizado porque o Power Cap foi a primeira edição. Então, a gente não sabe quando a gente vai reabrir as vagas do Power Cap. Tá, mas a gente já tá fazendo listas de espera. Olha, você é muito esperta. Eu quero saber depois, você vai me contar no off, por que você aprendeu tudo isso? Gente, eu fui sozinha. Caramba, você tá dando tudo vendo a necessidade. Alunas, gente, eu falo, tipo, olha, tem que ter nome, tem que trazer escassez, vamos começar a trabalhar ali. Ela tá falando tudo. Vendo a necessidade, foi aprendendo na prática, assim, de coração. Eu acho que eu ainda tenho que aprender bastante coisa, claro, mas foi na necessidade mesmo que eu fui aprendendo. E fui elaborando. É porque aquilo que eu te falei, eu sou muito chata com as minhas coisas, então eu fico ali no pé até ficar do jeito que eu gostaria de que eu mesma... Eu sempre me coloco no lugar, até como cliente. O que eu gostaria de sentir se eu fosse a minha cliente? O que eu gostaria de... Você tem uma visão também, me fala se eu estou errada. Você consegue acompanhar muito o mercado de forma visual. Né? Por exemplo, através das redes sociais, você vai acompanhando outras profissionais para saber como que está funcionando o mercado. Sim. Você acha que isso também influencia nessas suas estratégias de captação? Sim, ajuda muito. Mas eu acho que é aquilo que a gente falou, tipo... Ajuda, mas também atrapalha um pouco. Porque aí você pode se perder. Comparação, né? Você pode se perder, você pode estar parecendo com aquela outra pessoa sem ser aquela pessoa. Teve um momento da vida que eu vou ser bem sincera. Eu... dei uma, tipo assim, tá, mas será que sou eu realmente? Ou eu tô indo com a manada? Então, eu acho que você se perguntar, criar momentos... Aprendi uma coisa. Criar momentos e você se autoanalisar. Você é muito parecida com uma profissional, que eu não vou falar o nome, a gente não pode falar o nome.
a gente corta. Você é muito parecido, mas você é muito mais simpático. A gente não pode falar o nome. Eu não vou falar. Porque todo mundo deve falar isso, Todo né? mundo me ensinou para o workshop. Mesmo. Aí eu uso isso a meu favor. Me siga, entendeu? Já vou com o meu Instagramzinho. Mas porque você tem essa simpatia, né? Provavelmente quando a pessoa bate de frente, existe isso. Você é uma menina bonita, você é uma menina simpática. Isso deve atrair olhares tipo, né? Tipo, menina, existe. Sim. Existe. É. Aí eu quebro a pessoa na educação. Eu quebro na a pessoa exatamente, nas gentilezas, na simpatia. Aí a pessoa fala, menina, até a Luna já chegou e falou, menina, você parecia ser nojentinha, mas quando você falou no Instagram, no story, nossa, que simpatia, você me ganhou. Sim, você também tá me ganhando. Que bom. Não, é porque existe muito isso, né? A gente sabe que dentro da área da beleza é um querendo pegar o outro. Existe muito isso. Sim. E principalmente quando é uma profissional que se destaca, já que tem um brilho natural, ela acaba sendo um alvo maior. Existe. A gente, olha, a gente não pode ser hipócrita para falar que não existe, né? Isso já te deixou desmotivada em algum momento? Não, me deixou motivada, porque quando já aconteceu uma situação que eu não vou mandar. Não, eu quero pra gente contar tudo. Já aconteceu uma situação a qual, por conta de alguma coisa, sentir que a profissional ficou um pouco meio, tipo, se sentindo meio, sabe? Deixada, Vou perder aqui meu espaço, tipo isso. Será que ela realmente é isso tudo? Entendeu? Entendi. E aí eu mostrei pra ela não no falar, mas na técnica, na prática que era, entendeu? Entendi. E aí isso eu até me perguntei assim, poxa, mas será que é isso mesmo no momento? E aí depois isso me serviu como combustível. Pra eu, entendeu? Vou fazer melhor. Eu poderia fazer meu bom, mas eu vou fazer meu melhor, entendeu? Vou mostrar que... Isso é uma pauta também que você pode trazer também, né? Porque a gente sabe que... Deixa eu pegar pra anotar aqui. A gente sabe que dentro da área... A gente tá pegando vários insights aqui, lógico. Já, ó. Montando meu curso online, minha mentoria aqui. Dentro da área da beleza, profissionais, principalmente da parte de especialização, elas acabam se conectando muito com a experiência, né? Sim. Então, sempre vai ter aquela profissional, eu não sou muito a favor do high ticket, eu gosto mais de trabalhar com povão, eu gosto... E você trazer isso de uma forma, por exemplo, eu consigo trazer um alto padrão, mas mesmo assim, para qualquer tipo de profissional, já é um diferencial que você traz. Porque a gente olha assim pra você de cara ver aquela imagem. Nossa, meu Deus, super metida, nojenta, não sei o quê, né? Mas aí conversando, você vai quebrando realmente na ideia a pessoa. Então, isso é algo também que pode ser trabalhado para profissionais de especialização, por exemplo. Né? A gente vai anotar essa ideia aí. Vamos conversar um pouquinho no off pra trocar ideia. É muito legal o seu posicionamento mesmo. Camille, me fala aí, hoje, né? Nosso foco, educadoras e mentoras. Você também tem mentoria ou é só a parte técnica? Não tenho, só a parte técnica hoje em dia. É algo que eu quero muito, mas é aquilo que eu te falei, hoje eu tô sem tempo. E se eu me doar pra algo, eu quero me dedicar 100%. E a mentoria, eu quero estar ali 100%. Sim. Quero estar ali com elas, não adianta. Algo que vale a pena, financeiramente, sim. Entendeu? Não só financeiramente, porque é isso que eu tô falando, gente. Pode me parecer uma boba. O financeiro tem muita importância, sim. Mas eu faço as coisas realmente de coração. E alma. Então, mas é isso que eu tô falando. Senão... Por exemplo, a mentoria é algo que eu não quero colocar e deixar. Tipo assim, pronto, não, eu quero acompanhar elas. Eu quero dar o meu 100%. Eu vou estar ganhando pra aquilo, mas eu quero me entregar 100%. Eu não quero só ganhar e só venho nós, o vosso reino, nada. Entendeu? Sim. Tipo, só dar o que eu acho que elas têm que dar. Não, eu quero realmente estar ali com elas lado a lado. É claro que assim, eu não tenho uma noção de mentoria. Sim. Então eu posso estar falando besteira. Mas é algo que eu vou estudar sobre. Sim. Foi até por isso que a gente, né, eu até hoje divulguei que a gente encerrou a nossa última turma de mentoria, que é exatamente por isso. Porque quando a gente começa a escalar muito, né, e ficar sem tempo, por exemplo, você tem a questão dos atendimentos. A mentoria, você precisa se dedicar ao mentorado. Tem que ter acompanhamento, tem que estar lá no Instagram, tem que ficar olhando qual é a besteira que está fazendo, que não está. E isso demanda muito tempo. Muito tempo. Muito tempo e muito desgaste, que o digital, ele acaba trazendo, né,
a pessoa consegue estar ali, ela assiste de novo, ela vê de novo. Então, é bem legal essa sua ideia de já migrar, em vez da mentoria, já migrar para o digital. Sim. É bem legal isso. Então, vamos lá. Se você tiver aqui hoje, né, para as mentoras e educadores na área que querem iniciar, como que elas podem trabalhar essa transição dos atendimentos para a parte educacional? Qual o conselho que você dá, as dicas Para que elas você... mesmo, não na rede social, certo? Para Elas mesmo, para elas se sentirem confiantes. Sim. Então, eu acho que é aquilo que eu te falei. Você se perguntar se tudo que a pessoa pode te perguntar, né? Assim, as prováveis perguntas você sabe responder. Além disso, é você se preparar. Então, se prepare. Não sou boa em conversar, não sou boa em comunicar. Então, o que eu posso melhorar para melhorar minha comunicação? Para eu conseguir falar melhor com elas, ter um vocabulário mais atrativo, ou até o meu jeito, eu sou mais tímida. O que eu posso fazer para me destravar? Então, antes, se estude, para você ter confiança e passar confiança. Porque não vende se você não tiver confiança daquilo que você vende de fato. Então, eu acho que a pessoa ela tem que ter isso, ela se preparar, tanto mentalmente quanto em postura, quanto na teórica. Entendeu? Então, acho que é um preparamento antes de você fazer. Eu vou ser bem sincera que eu já era boa nisso tudo, mas eu não tinha o negócio da coragem. E aí, em 2023, eu olhei um vídeo de um mentor meu, que eu não vou falar, não sei se eu vou falar, tá bom. De um mentor meu. E aí, ele compartilhou uma história de uma outra pessoa que estava mentorando ele, que lançou um curso, ela sabia tudo já, ela já estava bem segura de si, só que ela não tinha coragem. Ela não tinha coragem. E aí, ela pegou e simplesmente lançou. Só lançou. Ela não tinha a apostila, ela tinha a parte teórica do que ela já queria escrever, mas ela não tinha uma apostila editada e ela não tinha arte, não tinha nada. Ela simplesmente apareceu nos stories e lançou, porque se ela não fizesse isso, ela não ia ter coragem. Sabe o que eu fiz? Na mesma hora. Arrumei. Tudo bem, gente? Estou lançando meu curso do meu jeito que eu gostava de fazer. A primeira edição foi mais ou menos assim. E eu fechei de primeira 10 cursos. Eu acho que é muito. Pra quem, tipo, nunca lançou 10 cursos. Com certeza. Eu acho muito. Eu lancei 10 cursos. Eu falei, quê? É isso que eu quero. Porque, assim, é agora que eu vou fazer acontecer. Olha, aí sabe o que abriu minha mente? Cara, sem nem eu ter tipo assim, nem ter postado nada sobre o curso. Não fez nenhum aquecimento, nada, né? Nada! Sem eu ter postado nada sobre o curso. Elas não viram nada sobre o curso. Material, elas não viram uma aula, elas não viram nada. E elas sentiram segurança em mim. Quem sou eu pra duvidar se eu vou conseguir dar aula ou não? Eu só preciso me preparar para aquilo. E ponto. A minha primeira aula... Eu lembro que eu pedi pra uma amiga ir pra gravar as coisas. E eu virei pra ela e falei, amiga, o que você achou? Porque eu sou dessa. Eu amo feedback. Tanto negativo quanto positivo. Eu acho que é muito, muito importante os feedbacks negativos pra você construir as coisas. Pra você modificar e pra você ter uma visão. Porque às vezes eu não consigo ter uma visão tanto de dentro. Às vezes o que é normal pra mim não pode ser normal pra uma outra pessoa. Em questão de olhar, assim, um olhar amplo. E aí eu perguntei pra ela, ela falou, é seu primeiro curso? Não parece. Eu falei, menina, tava me tremendo na base. Aí eu falei, então tá bom. Então, aí eu só fui modificando as coisas. E é assim, realmente, em questão de... o que você dá, ou o que você não dá, tem aquele básico realmente que você tem que dar. Sim. Mas tem coisas que você vai adaptando conforme você vai vendo a necessidade. Então, tem coisas que eu falava, olha, eu tô perdendo muito tempo aqui, que aqui é necessário. Então, você vai adaptar. Exatamente. Então, você não queira acertar tudo de primeira. Faça de pouquinho em pouquinho e entenda que é aos poucos. Você vai aprendendo com as suas próprias alunas e isso é muito legal. Sim. Tem turma marcada agora para iniciante, para especialização? Tem data? Tenho, na verdade, a gente acho que só tem 2 vagas. Só tem 2 vagas do Let's Start pra junho. Julho já fechou. Só tem julho.
E aí, a especialização você vai trazer depois do Aí no iniciante. caso, a gente já tem datas marcadas. A gente fechou e a gente já tem turmas pra frente já marcadas. Igual semana que vem, já vai ter uma turma de Last Start. Aí na outra vai ter Power Cap. Então, assim vai. Então, já tem datas programadas já, que já alunos já fecharam. Aí o Power Cap, ele só abre agora, se eu não me engano, acho que junho. Acho que é agora em junho. Junho, porque a gente vai lançar o aulão. Entendeu? Que vai ser interligado com o Last Start. Então, a gente só relança o Power Cap em junho. Ai, legal. Aí é de tempo em tempo. Porque, assim, eu quero é aquilo que eu falei, quero me dedicar. E eu quero ver como funciona. Então, e tá tendo uma entrega muito legal o Power Cap. Muito legal. Porque na verdade, né, uma especialização que tem muita polêmica, mas quem gosta também não vai largar, né? Sim, e tem muitas pessoas que são profissionais de capping de internet. Entendi. Vamos falar um assunto polêmico. De internet. E a maioria das minhas alunas fazem capping já. Porém, não fazem com resultado legal, com sticker ainda, ou não entrega uma densidade legal, ou não entrega uma durabilidade que realmente o capping deveria proporcionar, que é uma durabilidade bem mais alta do que uma normal de 20 e poucos dias, quase 30, entendeu? Então, entrega uma durabilidade de 30, 40 a mais. Às vezes, você tem que diminuir a própria durabilidade da sua cliente para ela voltar, porque senão ela não volta. Sim, então, tem toda uma estratégia de venda também. Entendi. Entendeu? Porque senão a pessoa fica ali eternamente. Eternamente. Não, eternamente também não, porque nenhum cílio é eterno. Mas assim, acaba demorando muito pra voltar. Aí é nessas que as pessoas falam, mas eu atendo cliente de 15 a 20 dias e ganho de 15 a 20 dias, mas aquela cliente só vende 2 meses. Porque você tá fazendo o capping errado. Você tá fazendo, tipo, você tá fazendo com que dure além do que deve durar. Entendi. Entendeu? Então você tá vendendo errado. Pega essa sacada já quem faz. Camille, a gente vai encerrar por aqui. Estou encantada, tá? Com o seu conhecimento técnico, com a sua simpatia. Eu tenho certeza que daqui a pouco a gente está vendo a Camille aí, tipo, a gente falei, eu tava pensando nisso agora. Eu falei, eu já entrevistei aquela menina. Eu tava pensando nisso. Muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Quem tá lá, eu tenho certeza que gostou. Já vai anotando todos os insights. Bota de novo, pega de novo, porque essa questão da mentalidade. A gente tem um exemplo aqui vivo, né, de uma menina que ela é nova, mas já tem toda uma bagagem, toda uma estrutura que muitos profissionais que já estão aí no mercado há muito tempo gostariam de ter. Então, pega lá, assiste de novo e depois entra em contato com a Camille, que a gente vai botar lá o Instagram para vocês, tá bom? Obrigada, Camille. Obrigada a você, espero que você volte para a gente conversar sobre outros temas também. E seja novamente muito bem-vinda aí à nossa casa, tá bom? Se eu pudesse dar pra mais. Tchau, gente. Até a próxima.